Sabe, às vezes, um único símbolo, ele pode carregar o peso de uma história inteira. E é exatamente isso que a gente vai ver hoje. Vamos seguir a jornada incrível do vinho, de ponta a ponta na Bíblia, lá de Gênesis até o Apocalipse. É uma viagem em tanto. Então vamos lá. Pois é, a pergunta que fica é essa, né? Como uma bebida, uma simples bebida, pode contar a história inteira da redenção? Parece loucura, mas a resposta é fascinante. Mostra como as coisas mais banais do nosso dia a dia podem, na verdade, esconder os significados mais profundos que a gente possa imaginar. Então, para começar essa jornada, a gente precisa voltar lá para o início de tudo, para o Jardim do Éden. É ali que esse símbolo do vinho aparece pela primeira vez, mas de um jeito bem trágico, sabe? Já nasce, por assim dizer, corrompido. Olha só que interessante, o fruto proibido, ele não era só uma fruta. Se a gente for olhar por uma lente teológica, ele representa uma espécie de vinho. O vinho da autonomia humana. Aquela escolha, sabe? Aquela escolha intoxicante de dizer, quer saber, eu vou ser meu próprio Deus. É esse o símbolo da independência espiritual que deu origem a tudo que veio depois. E essa escolha não foi uma coisa que aconteceu de uma vez só. Foi mais como um processo, sabe? Em 3 movimentos. Primeiro, Eva recebe a tentação, e isso abre a consciência humana para o mal. Depois vem Adão, ele consente. E como ele era o representante de todo mundo, a queda dele afeta a humanidade inteira. E por fim, o terceiro passo. A humanidade metaforicamente bebe desse vinho. E aí, a própria natureza humana se corrompe. O resultado, nossa, foi devastador. Aconteceu uma inversão total das coisas. Onde antes havia glória, agora tinha vergonha. Onde tinha um fruto que significava vida, agora só folhas estéreis, que não serviam para nada. E a graça, a relação com Deus, foi trocada pelo esforço humano, pela tentativa de se cobrir, de se esconder. E aí a gente fecha o primeiro ato dessa história. Esse tal vinho da autonomia, no fim das contas, não levou a um relacionamento com Deus. Pelo contrário, deu origem a uma religião baseada em obras, sabe? Um esforço sem fim para tentar alcançar uma paz, uma reconciliação, que por esse caminho simplesmente nunca chega. Mas calma, a história não acaba aí. Longe disso. Agora a gente entra no Antigo Testamento. E é aqui que aquele símbolo, que nasceu todo manchado, começa uma longa, longa jornada. Uma jornada em direção à redenção. E aqui está o ponto central de tudo, a virada da história. Deus não joga o símbolo fora só porque ele foi mal utilizado. Não. Pelo contrário, ele entra na história humana e começa, aos pouquinhos, a resgatar o vinho, a transformar o significado dele. A gente consegue ver essa redenção acontecendo passo a passo. Por exemplo, com Noé, o vinho ainda está ligado à fraqueza humana, né? Mostra que o pecado continuava ali. Mas aí com o Melquisedeque, a coisa muda. Ele aparece pela primeira vez como uma bênção. Depois, na Páscoa, ele vira um símbolo nacional fortíssimo de libertação. E, finalmente, com os profetas, o vinho começa a apontar lá para frente, para uma esperança futura, para um banquete celestial onde a morte não vai mais existir. Olha, essa frase é simplesmente genial. Ela resume tudo. O símbolo que um dia representou a queda, agora está carregado de promessa. Aquilo que foi o início da ruína, agora está sendo preparado para ser um instrumento da restauração. É isso mesmo, uma profecia líquida. E toda essa promessa que foi sendo construída, ela nos leva direto para o clímax da história, a chegada de Cristo. E ele não só cumpre tudo o que foi prometido, não. Ele vai além. Ele redefine completamente e para sempre o que o vinho significa. Vamos parar para pensar um pouco no primeiro milagre de Jesus. Qual foi? Não foi uma cura, nem ressuscitar alguém, foi transformar água em vinho, numa festa de casamento. Isso é muito, mas muito simbólico. É como se ele estivesse dizendo, ei, a alegria que se perdeu lá no Éden, eu vim para restaurar. Esse vinho novo, um vinho muito melhor, ele dá o pontapé inicial na reversão da queda. E é aqui que a gente vê a ideia central de um jeito, uau, muito poderoso. Pensa na comparação. Lá no Éden, um fruto foi tomado. Foi um ato de autonomia, de eu sei o que é melhor para mim. E o resultado? Morte espiritual. Agora corta para a última ceia. Um cálice é recebido. É um ato de dependência, de confiança. E o resultado? Vida eterna. É a correção exata do gesto original. Eva tomou, o discípulo recebe. É genial. E o golpe final, nessa redefinição toda, acontece na cruz. Ali, Cristo bebe o cálice mais amargo de todos,
o cálice do juízo. Ele literalmente absorve todas as consequências daquele vinho ruim da nossa rebelião. Para quê? Para que ele pudesse oferecer para a gente o vinho novo, o vinho da graça. Beleza. E agora a gente chega no último ato da nossa história. Vamos ver qual é o destino final, o destino aperfeiçoado desse símbolo. E o final é simplesmente maravilhoso, porque a história bíblica não termina com aquela saudade, sabe? Aquela nostalgia de um jardim que foi perdido. Não, ela olha para frente, aponta para a consumação de tudo num grande banquete celestial, a festa de casamento do Cordeiro. Então olha só a jornada completa, o arco inteiro. O símbolo começa corrompido lá no Éden, depois vira uma promessa ao longo da história de Israel. Aí ele é totalmente redefinido no cálice de Cristo. E no final, ele é aperfeiçoado no banquete eterno. Que trajetória! E essa tabela resume tudo o que a gente conversou de um jeito bem claro. Cada fase da história bíblica dá um significado novo, mais profundo para o vinho. Começa com o vinho da autonomia, passa para o vinho da promessa, depois o da aliança e termina com o vinho da eternidade. É como se fosse uma linha messiânica líquida que atravessa a Bíblia inteira. Olha, se tem uma ideia central para guardar de tudo isso, é esta aqui. A raiz do problema, do pecado, foi o ato de tomar. Tomar para si, sem depender de Deus. E a raiz da solução, da redenção, é o exato oposto. É o ato de receber. Receber com humildade, com dependência, aquilo que Deus oferece. Isso tudo acaba deixando a gente com uma pergunta, né? Uma coisa para se pensar. Assim como aconteceu com o vinho, que outros símbolos, que outras coisas comuns do nosso dia a dia, será que não contam também uma história muito maior, muito mais profunda? Basta a gente olhar do jeito certo. A resposta para isso pode ser surpreendente.